Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma das traduções do Matias, do dia 21 agora, domingo. Tô tendo um pouco de dificuldade de mantê-las até no máximo no dia seguinte, por conta dessa viagem. Nem sempre eu consigo estar com a tranquilidade disponível para fazer as traduções e tem sido longas, mas vamos que vamos. A gente vai se ajustando, chegando no lugar. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone, good morning, Olá a good todos, afternoon, bom good dia, evening. boa tarde, boa noite. Buen domingo para todos. Hoy es domingo, ¿no? Sí. Good Sunday for everyone. Bom domingo para todo mundo. Bueno, como verán, sigo en Barcelona por la sencilla razón de que la niña ha decidido seguir dentro de su madre y nadie sabe hasta cuándo. Así que nos ha engañado a todos. So as you see, I Então, am como still vocês podem here ver, eu ainda estou in aqui em Barcelona Barcelona, because porque the child a is neném playing with us continua, all está brincando com todos nós, continua dentro da barriga da mãe. and she hasn't been born yet. She decided to stay inside her Ela mom não nasceu ainda, and nobody resolveu knows ficar mais till tempo when. dentro da mãe e ninguém sabe até quando. Bueno. É assim mesmo. Todos creíamos que mañana yo me podía volver, pero no. We all thought that Todos nós pensávamos que amanhã eu já I poderia was able to come retornar, back tomorrow, mas não. but don't. Así que bueno. Lo importante es cuando desde el centro uno sabe dónde tiene que estar. The important thing is that from the center, O mais importante é que desde o centro, one knows where you are alguém supposed to be. sabe onde deveria estar. Así que bueno, vamos a comenzar. Hay mucho viento y mucha tormenta, así que, bueno, mucha tormenta no, pero mucho viento, así que si se corta la luz, es por algo. No sé si acá pasa eso, pero por si acaso. Just to let you know, if Só the para que vocês light saibam, cuts or whatever, I se don't know a if luz those things acabar ou happen qualquer here, coisa assim, eu não sei se isso but costuma acontecer aqui, there's a lot of wind and storm mas outside. existe muito vento e tempestade lá fora. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro día de hoy relacionado al tercer ojo.
y relacionado a el planeta Neptuno. So let's talk about the topic for today related to Então vamos the conversar sobre o third tópico eye chakra de hoje in a relacionado physical way, in a physical body. ao chakra do terceiro olho no corpo físico, with our planet com o for nosso today, which planeta is de hoje, que é Neptune. Netuno. Bueno, estoy un poco lento. Estoy un poco lento. Me falta un poco la respiración. Pero no es por nada malo. ¿Ah? Simplemente estoy lento. Sorry, I'm a little bit low Desculpa, and eu estou slow. pouco devagar. Nothing wrong. It's all okay. Nada It's just that demais, today tá tudo bem, é só I'm porque hoje eu slow estou devagar. and I need to breathe much more. So E daí eu preciso respirar muito mais. that's it. É só isso. Bueno. Neptuno. Seguramente la mayoría conoce a Neptuno porque es un planeta, pero en realidad Neptuno es Poseidón. La mayoría seguramente habrá escuchado el nombre de Poseidón. Poseidón es el nombre griego para el dios que los romanos llamaban Neptuno. Los romanos lo llamaban así, Neptuno, porque el dios de las aguas era llamado así por las personas, por el pueblo etrusco. Los pueblos etruscos son los que vivían en la península itálica antes que los romanos. Entonces, muchas de las cosas que Roma tomó no fue solamente de los griegos, sino también de los etruscos. Entonces, en lugar de tomar el nombre de Poseidón, del griego, lo toman de los etruscos. Y los etruscos son pueblos que poblaron la península itálica, pero que llegaron allí, obviamente, migrando con los pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos, recuerden que venían de las mesetas del Kazajstán. Y de Kazajstán se repartieron hacia el sur, a las tierras del Están, de Irán, de Pakistán, de la India, y por el otro lado se fueron a Europa y se empezaron a diversificar. Entonces, por esto las lenguas, por más que sean muy diferentes, se conectan entre sí. El dios Poseidón, lo conocerán todos más por la mitología griega, es el dios de los océanos, de los mares. Hermano de Zeus. ¿Sí? Pero vamos a hablar del concepto de Neptuno, que es en relación al planeta
que tenemos que hablar. ¿De dónde viene la palabra Neptuno? Neptuno viene de una de las palabras surgidas del indoeuropeo en Irán y en las zonas del Gran Stan, que es Nepa. Nepa significa agua. Y Nepita significa húmedo o mojado. Entonces, los pueblos etruscos, a la persona o al ser mojado o al ser de agua, perdón, al que era el ser, le llamaban unus, ¿sí? El uno, aquel que, ¿sí? Unus, tal. Entonces, nepitunus es aquel que está mojado, aquel que es agua. Okay. To begin with everything. Neptune. Let's talk about this planet and this falar god. sobre esse planeta e sobre esse Deus. The god, the planet Neptune takes its name from the Roman god Neptune. That most of the people know with the name of the Greek tradition, which is Poseidon. Poseidon is the brother of Zeus, and Poseidon is the god of the seas, the oceans. O deus das águas, do mar. So that's why usually we know the story of Poseidon more than Neptune, but it's the same person. The name Neptune was named like this by the Etruscan people. The Etruscan people lived in the Italic peninsula way before the Romans had arrived. So these people are part of the Indo-European cultures that came from Kazakhstan. Remember that all the Indo-European people came from the flatlands of the Kazakh, and from there they went to Europe and also down to to Iran, to all the countries named with Stan in the last part, and India, and so on. So okay, so in those languages, in those cultures, they call water as Nepa. Nepa. Nepa is water, and Nepita is something that humidity. Humidity and humidity and wet. That's the meaning of Nepita. So humidity and wet. And the Etruscan people used to call, when they say someone or the one who, they use the name one, which is unus. So unus, the one that does this. So Nepitunus is the name of the one related to the water, the one that is wet, one, blah blah. Okay, so that is Nepitunus. So that's the origin of the name. Então isso é Netuno. Essa é a origem do nome Netuno. Así es que Neptuno, fíjense que está relacionado con las aguas. Está relacionado con los océanos, pero no solamente con el océano. Está relacionado con la lluvia, con la humedad, con los humedales, está relacionado con los ríos, todas las cosas que están relacionadas al agua, ¿sí? Estaban relacionadas a aquel que unía todas las aguas. Entonces por esto se unía a las aguas como en un arquetipo,
¿sí? Se unía a las aguas en una divinidad. Todos los antiguos unificaban los conceptos de la naturaleza en un ente. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de lo que es la palabra ente? Ente significa ser. Entonces, el ser que se relaciona con tal cosa. El ser que se relaciona con el agua, el ser que se relaciona con el fuego, y así. Entonces, esto es lo que hace que surjan los dioses, ¿sí? No es que la idea del humano es hay un Dios que crea las cosas, ¿sí? Sino que para los antiguos las cosas forman un Dios. ¿Se entiende la diferencia del concepto? ¿Sí? No es un Dios externo que crea el agua, es que todas las aguas juntas conforman una divinidad y le llaman el uno, ¿sí? Entonces ahí está el dios o la diosa del agua, el dios o la diosa del fuego, ¿sí? Así es como se crea el concepto de un ser divino que representa un elemento. Es al revés. Es el ser del agua. Entonces Nepitunus es aquel que es el agua. So the reason why we have these gods of water, god of fire, is because in the beginning of our humanity, the idea was not Então, o motivo pelo having qual nós temos esse a Deus da god água, Deus do outside fogo, essas that coisas, created é que no everything. início da It humanidade was não existia um different. Deus fora que criava todas as coisas, era diferente. The idea of the ancient one is A that ideia dos every antigos é que water toda água shaped a god. It's the moldava opposite. um For Deus, example, é o you have oposto. the Por exemplo, ocean, you have você the tem o rivers, oceano, you você have tem the os rios, ocean, rivers, lakes, steam, lagos, all this kind of different elements of water, todos but they esses all tipos de create elementos the diferentes da water água, mas itself todos eles as criam a one. água em Okay, si. so A água it's como because of this, Então, por causa that they disso, create a unity, a que being that eles represents criam uma all unidade, the um water. ser que representa todas as So they call águas. that Então the eles chamam divinity isso of the a water. divindade da água. So in the past times, Então, nos the tempos divine antigos, was o not divino the divine was not something outside that created matter. O divino não era algo de The fora divine que criava a was matéria. the matter O itself divino era a matéria unified em si, by one unificada attribute. por atributo. Okay, is the opposite to what we now É o believe oposto para o que about, agora a gente acredita about the gods. sobre os deuses. Este concepto de cómo se forma un dios de algo, es lo que estamos nosotros resurgiendo ahora, ¿sí? Esto es importante entender, que volvemos a algo original, a algo mucho más ancestral, que no es nada nuevo. En realidad, empezar a pensar que somos dioses, que tenemos la divinidad adentro, que somos nosotros los que creamos la realidad, no es nuevo esto, ¿sí? Esto es algo que surgió en el primer instante de la humanidad, por lo cual existe el politeísmo, ¿sí? El politeísmo tiene su base en creer, en considerar que las cosas en conjunto conforman un ser. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora con lo que llamamos arquetipos. Antes le llamaban dioses. ¿Por qué? Le llamaban así porque eran devas. ¿Qué era el deva? Dewa, es la palabra día. Diwa. ¿Sí? Divinidad significa luz. Entonces es la luz de cada ser, de cada cosa, ¿sí? El politeísmo, lo que llamamos diferentes dioses, no se refiere en una primera instancia a seres superiores, se refiere a la luz que vive en cada cosa. Bien, entonces, esto después se fue convirtiendo en una honra a la imagen de los dioses con el tiempo, ¿sí? Pero al principio no era así.
nosotros hoy, después de haber eliminado conceptualmente los dioses y dicho los dioses no existen, Dios no existe, bla, 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 bueno, todo esto, haber pasado un poco por la crisis del nihilismo, sacamos todo eso y ¿qué empezamos a hacer? Crear de nuevo los conceptos sutiles. Y esos conceptos sutiles que empezamos a crear los empezamos a llamar arquetipos. ¿Mm? ¿Qué es un arquetipo? Es una forma con poder. ¿Sí? Arquetipo. ¿Está? Entonces, es una forma a la que le damos poder. Y el concepto de arquetipo, en cierta forma, es algo generado por la masonería. Diciendo que Dios es el arquitecto que construye las cosas. ¿Sí? Entonces, probablemente en el futuro le digamos arquitectos a los dioses. No sé. Pero la idea es que se entienda esto para saber que cuando hablamos de el dios Neptuno, no estoy hablando de un Anunnaki. No estoy hablando de un extraterrestre que vino a la Tierra. No estoy hablando de... Eso es para otro momento. No estoy hablando de un extraterrestre. No estoy hablando de un dios, de algo de otra dimensión. No. Estoy hablando de arquetipos. ¿Está? Para los antiguos, la palabra arquetipo era luz, que se dice dewa, y por lo tanto divino. Y de ahí la palabra Dios. Divinidad. So, a point that I guess is Então, ponto important que from eu when we speak considero que é about gods importante and these clarificar quando a different gente está falando beings. sobre deuses, esses I guess diferentes seres. it's great to Eu acho understand que é that importante what we are trying to do compreender que now, quando o que nós estamos tentando fazer agora, talking about falando a respeito the gods and the attributes of dos this deuses e dos divinity, atributos dessa of divindade, of Neptune and de Zeus Netuno, and so on. Sirius e I am tudo not mais, really. eu não estou We are not the. realmente... Sorry. I'm trying to put all the idea that I said before in Spanish. Desculpa, eu tô tentando falar, colocar todas as ideias que eu So que eu when we falei speak antes em about espanhol. this, Quando nós falamos sobre isso, we are not talking about nós não estamos aliens falando or the sobre Anunnaki that aliens, came os and did Anunnaki things que and so on, vieram, and fizeram coisas e tudo mais, and the people consider e them o gods pessoal of water, considera gods of eles no. deuses da We are água, not não, talking nada about disso. that Não story. estou falando sobre essa história. Okay, we are talking about Nós concepts. estamos falando sobre conceitos. So, talking about concepts, Então, falando a respeito we de have to remember conceitos, that nós temos que the nos lembrar divinity, que a sorry, divindade, the people in the past desculpa, as did pessoas exactly the same no passado as fizeram we are trying exatamente to do o now. mesmo que nós estamos tentando fazer They agora. took different Eles things pegaram diferentes from the coisas earth, da Terra, from the reality, da and they put realidade, a concept on e it, eles colocavam creating conceito one being nisso, from that ser object. So from all the a partir water, desse they objeto. create the Então, a partir concept de of todas as the águas, divinity of the water. eles criavam o conceito da divindade da And água. this is not something, and Isso this is não é something algo, really old. So what we isso é are algo doing muito now, antigo. speaking about Então, the o que nós concepts estamos of the fazendo gods, agora, falando sobre is os exactly the conceitos de same. deuses, Today we é speak about exatamente o archetypes. mesmo. Hoje So a we are gente fala speaking sobre about the arquétipos, então a gente está falando sobre os arquétipos of the zodiac signs, the archetype dos signos of the zodiacais, planets, os and so on. arquétipos dos We are planetas not e tudo speaking mais. about gods, Nós não estamos falando a specific respeito de people or beings deuses that were there in the ou sky. pessoas ou seres que estão ali nos céus, of mas our estamos life, falando with sobre oceans arquétipos na nossa and vida, so on. nas So emoções in e the tudo very mais. beginning, the humans Então, did bem no exactly the início, same. They os didn't humanos believe fizeram in a mesma gods. coisa. They Eles put não acreditavam em archetypes, deuses, eles but the colocavam way in which arquétipos. they Mas a understood forma como the eles archetypes is to compreendiam os describe that arquétipos those things has an descreviam inner que light that they era para share. descrever que So aquelas coisas they tinham have a uma vida light interior within that que they have eles to share, compartilhavam. and Então they eles têm all share together. Like all the waters uma share luz the same dentro, light, and so on. So que eles todos light in the compartilham ancient junto. language, Então, you would luz say na língua antiga, Dieu, você Dieu, diria and from dessa Dieu forma it aí. comes Dewa, Então, and Dewa se torna creates Dewa, the name of day, which is the day, light. day, Okay? o dia, And also it e creates the também word cria a divine. palavra
divino, divine. Dewa, Okay, so a divinity, divino. a God, Então, uma divindade, is Deus, basically é describing basicamente, the light está that basicamente object has descrevendo altogether, a the luz que meaning todos of aqueles all the objetos things têm together. junto, o significado que Then, todos aqueles with objetos têm history, they junto. created the Então, images of these gods, em and they toda aquela started to história, honor eles the images criam of these gods. as But imagens in the daqueles very deuses e beginning, they começam were a doing honrar a exactly the imagem same as daqueles we are doing deuses. today, Mas which is exatamente no início eles faziam a honoring the mesma coisa que a gente archetypes. está fazendo agora, So que maybe é in the honrando future, os arquétipos. because we call them Então, talvez archetypes, no futuro, porque a gente maybe chama because eles of the Mason de people that arquétipos, were talvez por architects, causa da we maçonaria, would call the gods que like chamavam de architects, the ones that build the arquitetos. reality. Talvez a gente So, no futuro when we chame do os deuses de today, speaking about arquitetos, these aqueles que archetypes, constroem a realidade. creating the Então, o que a concepts gente of está our fazendo reality, agora is the same chamando de thing arquétipos, that people criando in os the past conceitos da did nossa realidade, é a mesma coisa with the que as gods. pessoas Hmm? no passado So fizeram we are com not os speaking deuses. about Então, nós Anunnaki não and all estamos these falando people a when we respeito are dos talking about Anunnaki e tudo gods. mais. We are Nós, just talking about the archetypes of them. sobre os deuses, né? Por lo tanto, Assim, cuando estamos hablamos simplesmente de falando sobre os Neptuno, arquétipos. no vamos a estar hablando del dios Neptuno, sino de lo que representa este dios. ¿Mm? So this is why when we speak Então, é about por isso the que god of quando a gente está falando Neptune, sobre we are not going to o speak Deus about the Netuno, god. nós não We are estamos going falando a to speak respeito do about Deus, estamos what falando this god is sobre o que representing. esse Deus está representando. ¿Mm? Bien. Ahora, acá se unen dos cosas interesantes. No sé si se lo preguntaron alguna vez, pero si el planeta Neptuno se llama así porque fue descubierto en el siglo XIX, o sea, en 1800, mediados del año 1800, fue cuando se descubre este planeta y quien lo descubre lo nombra Neptuno. La pregunta entonces podría ser, ¿por qué consideramos entonces que este planeta mueve las aguas profundas y le damos el atributo a la gravedad de este planeta en relación a los océanos, si hasta antes de 1800 este planeta no se llamaba Neptuno y no tenía nada que ver con Neptuno? No sé si se me entiende la pregunta. ¿Se entiende la pregunta? No sé si la formulé bien. Espero que sí. Si no, la vuelvo a repetir. ¿Por qué en la astrología relacionamos a Neptuno con el que mueve las aguas profundas, la emoción, lo pisciano, toda esa estructura así como expandida del océano, y hablamos de la descripción de Neptuno como si fuera el océano, ¿sí? Si el nombre Neptuno a ese planeta se le puso en el año 1800. Y antes no se conocía este planeta. No se tenía idea. Entonces, ¿por qué astrológicamente le damos un atributo de un nombre que se le dio hace 200 años? So I will make this question that I don't know Então, eu vou if fazer essa pergunta que eu não sei se... I don't know if I'm doing the right question. Se eu estou fazendo a pergunta certa, But, mas... My question is, A minha have you questão é... ever thought Vocês já through pensaram, astrology, why através da we astrologia, give por que a gente deu... to this Por planet, que a gente to dá a esse Neptune, the planeta, attributes Netuno, of the ocean, os the deep atributos do emotions, oceano, as emoções the water that profundas, is as águas que são... under. que estão If embaixo. this planet is not Se esse planeta hadn't been discovered não tinha sido until descoberto mid 1800s, até so the 19th century, o século XIX, I don't know if you get the question, eu não sei se but vocês it's entenderam about a that. pergunta, mas é sobre isso. Why would we Por use que it? nós o usaríamos? Why would we say it represents the waters, the deep waters, the ocean, because it's Porque ele Neptune representaria o If the planet oceano, as was águas discovered profundas. 200 years ago É, and was se o named by planeta someone that foi wouldn't use descoberto há astrology. 200 anos atrás
e foi nomeado por uma pessoa que não usaria nada de astrologia. Bueno, básicamente es porque lo hemos hecho al revés. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de lo sutil, ¿sí? De que cuanto más lejos, más sutil, ¿sí? Cuanto más lejos, más sutil, más profundo. Es más difícil sentirlo. Entonces, la posición de este planeta en relación a nuestra psiquis, a nuestro concepto psicológico, tiene que ver con algo tan profundo, tan extendido, expandido, que es imposible de contener. Es algo tan grande que me sostiene que no lo puedo describir, no lo puedo ver, porque está tan oscuro y tan profundo y tan alrededor que es imposible sentirlo. Eso es lo que sería la posición de este planeta, ¿sí? Cuando a este planeta es algo que no existía, entonces era algo que se describía como algo del espacio, pero no se le ponía ese atributo a un planeta específico. Cuando se descubre este planeta y alguien decide ponerle el nombre Neptuno, a esta descripción que estoy dando de lo profundo y no sé qué, se le pone el atributo del océano para relacionarlo con el nombre del planeta. Es al revés, ¿sí? O sea, no es que hace miles de años se viene hablando de este planeta, ¿sí? No es que se viene hablando de este planeta y se viene hablando de que era el océano, lo profundo, no, sino que a ese concepto de lo profundo, lo que no se puede tocar, lo que es tan grande que no se puede manejar, manipular, y que está por detrás de las estrellas, algo tan sutil, ¿sí? Que no se podía, que es tan grande, que es tan grande y tan enorme que no se puede gestionar. Entonces, esa es la descripción de ese espacio, ¿sí? Es algo que no se puede gestionar, que no se entiende, ¿sí? Pero no había una relación de este planeta. No existía este planeta. Entonces se le ponía ese concepto de algo que es intangible, que rodea todo. Cuando se nombra hace 200 años, Neptuno, entonces a ese concepto se le decora con lo que vendría a ser aguas y océano. ¿Sí? Entonces, desde este concepto, es algo que estaba ahí, pero que no sabían a quién atribuírselo en la antigüedad. No sabían a quién exactamente atribuírselo, pero estaba ahí. Entonces se dice, es ese planeta, Neptuno. Entonces vamos a tomar todo todo este concepto del espacio y se lo atribuimos a Neptuno. ¿Cómo? A través de la imagen de Neptuno, que es un océano, algo profundo, donde uno se sumerge, ¿sí? Donde uno está, donde no se puede contener el océano. Esa es la imagen, que no es al revés, no es que era el océano en el cielo, no, o el Dios en el cielo, no, era simplemente el concepto
al cual nosotros después de haber nombrado el planeta en el siglo XIX como Neptuno, se le empieza a llamar a todo eso a través del agua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Bueno, entonces, antes sí existían estos conceptos. Los conceptos, pero no se habían catalogado los planetas. ¿Sí? Se catalogaban como cosas que estaban en el cielo, como espacios que estaban en el cielo. Lo oscuro entre las estrellas se catalogaba como cosas así, pero no como este planeta y con este nombre. ¿Sí? Entonces, hace 200 años que se empieza a utilizar de esta manera. Ok, so... Ok, então... To understand para compreender why we call... porque nós chamamos... we relate Neptune porque with nós relacionamos the o waters, Netuno com as águas and the deep... e as águas profundas. And the deep... let's say... all the attributes that we put into Neptune, describing the ocean, describing the deep waters, the emotions, the subconscious of the ocean, and so on. Before that, antes disso, those concepts existed, but not describing the ocean. Existiam, mas não descreviam o oceano. In the ancient times, they described the attributes of Neptune, not calling them Neptune, atributos de but Netuno, calling não them in a chamando de different way. Netuno, mas chamando de uma forma diferente. Because in ancient times, they had no idea specifically that those other planets really existed. They had not a name for them specifically. Okay, they had no name for those planets like we do today. Para esses planetas the name of Neptune o nome was de decided foi by decidido astrophysics in por the 19th century, so in no the século 1800s. Então, em mais de 1800. So before that, nobody então, antes called disso, ninguém chamava this planet like Neptune. Esses planetas como esse planeta, por exemplo, como Netuno. The space então, behind o espaço Saturn and por Uranus, trás de Saturno e Urano, behind this space, they call it atrás the deep desse espaço space. Eles chamavam They call it the deep de o espaço profundo, space that hold everything. O espaço que sustenta because tudo. they had no idea Porque what eles was não behind tinham it. Noção do que havia atrás. They had no dele. idea what was after that. So they put the concept Então colocavam of there is o conceito something de que very deep há algo in the sky muito that is profundo nos surrounding céus us and que, holding us together. Que está But we cannot see circundando a it, we cannot gente e que perceive it. It's something so nos sustém, mas que a gente não pode ver, que a gente não pode perceber. É algo tão profundo difficult to e tão understand that is difícil de surrounding compreender que everything, está, all our reality, que está all the stars. no entorno de todas as coisas, toda a realidade, todas as estrelas. Okay, and they start to describe this. E eles começaram a descrever esse like espaço the profound, como o the place profundo, where you can find como o lugar onde você pode encontrar being held, okay, todo all o the ser things together. sendo sustentado, And todas it's so as coisas huge juntas. that you cannot E é tão grab gigante it. You que cannot, você não pode you cannot pegar, take você it não by pode yourself. It's so big that it holds you. encostar sobre You cannot handle tudo. it. É tão grande que That's ele the te concept sustenta of também. that deep Né? space behind Você não the tem planets como that they pegar. knew Esse é o conceito. in that time. So Esse the é o conceito attribute of desse Neptune, espaço of the profundo. planet, existed Então, o before atributo they do discovered the planet. Netuno Of course, existia they had a antes name deles for it. They descobrirem have o the planeta. description Claro, for it, eles tinham um nome of para course. isso, eles tinham uma descrição para But they isso. had not
mas eles the não planet. tinham o planeta que So representasse in the isso. 1800s, Então, they discovered the no planet, 1800, and the eles astrophysics descobriram o says planeta e this o planet will be astrofísico named disse: Neptune. esse planeta será And nomeado when de they named Netuno. E quando eles Neptune the nomearam como planet, Netuno all this ao concept of the planeta, todos deep, esses of the conceitos thing that holds, daquilo que became sustenta, daquilo que é o into an profundo, ocean. se transformou So em it's an oceano. analogy to Então é uma describe analogia para the ocean. descrever o oceano. Okay. So something that was there, Então that é was algo que used, estava that lá, was que known, já era but usado, now que já era it has a conhecido, name mas que and it agora has an tem um analogy. nome e tem uma Oh, now we analogia. can explain Ah, this deep agora nós aspect podemos like an ocean explicar because it's esse aspecto Neptune. profundo como um So this oceano, vision of porque é Neptune Netuno. only has Então essa 200 visão years de Netuno só tem as 200 an anos ocean. como um But it's oceano. describing something that Mas está before existed descrevendo and algo it que já wasn't existia described antes as e não ocean. era descrito como I don't know if you oceano. understand what I'm Então eu saying, não sei se vocês entendem o que eu estou but dizendo, I hope. mas eu espero que sim. Ok. Entonces, desde este concepto podemos entender algo muy importante respecto a los planetas. Que Marte no es un planeta de la guerra. Que Venus no es un planeta del amor. Que Júpiter no es un planeta del propósito que rige a los demás. Sino que la fuerza gravitacional de esos planetas hace que nosotros, humanos, le pongamos nombres de dioses que describen los atributos de ese planeta y por lo tanto le damos los atributos de ese dios. Entonces, si Marte es un planeta que cuando aparece nos da fuerza para avanzar, los antiguos le pusieron Marte, Ares, el dios de la guerra. Entonces decimos que Marte es la fuerza, la lucha, la batalla. Pero no es que Marte sea eso. No es que en Marte vivía gente guerrera. ¿Sí? Es que nosotros le agregamos al atributo del planeta, le agregamos los atributos de los dioses humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto es algo útil para ayudarnos a hacer analogías de entender algo que es sutil, que no se puede explicar, que es como un sueño. Es algo más fácil para ayudarnos a entender lo que hace el planeta sobre nosotros en nuestra psicología humana. El planeta no tiene nada que ver con la guerra. El planeta simplemente hace, nos empuja. Entonces da la sensación de que vamos a la batalla y por eso le pusieron Marte. Es algo así. ¿Sí? Somos nosotros los que le damos atributos humanos a los planetas. So, with this that I'm explaining about Então, com Neptune, isso que eu it's the expliquei same sobre for all the rest Netuno, of the é planets. o mesmo para todos os outros And why? planetas. E por quê? Because usually Porque normalmente we have all these planets with nós names temos of todos gods esses planetas com nomes de deuses that has this que têm these attributes like if they were the esses gods. atributos como se eles fossem But os for deuses. example, Mas, Mars. por exemplo, Marte Has not Mars has not the energy of war. Marte não tem a Mars is the energia god da of guerra. war. Ares. Marte é o deus Ares, da guerra, for the Ares, Greek. para os gregos. But this doesn't mean that in Mars Mas there isso was não a species significa that que em were Marte havia uma warriors, espécie or que era that guerreira. Mars is all Ou about que fighting and war and so Marte on. é tudo sobre luta It's not e related guerra e with tudo that. mais.
não está What relacionado com happened isso. is that the O que gravity of acontece Mars é que a gravidade de Marte has this effect in us tem este that pushes efeito em forward. nós que nos coloca para That is like, frente, whoa, que é como se moved fosse us wow, ahead. nos move So because it's adiante. pushing us Então, to do porque ele something, está nos empurrando a fazer alguma we coisa, put the attribute, we as nós humans put the colocamos, attribute nós of como Mars to humanos that colocamos energy. And we use os the atributos de analogy Marte para of essa Mars energia e nós usamos a describing the analogia energy of the de planet. Marte So that's why descrevendo a we energia do started planeta. to Então é make a por isso que nós declaration of the começamos story of the planet being the war, the warrior, a the one that colocar, gets né, mad essa and so história on. do planeta como se fosse da So, guerra, it's not that dessa this planet energia e means tudo mais. that, Não significa que esse is planeta that signifique isso, it's the story or the mas interpretation é a that we história ou a put interpretação in que Mars nós colocamos em because of Marte the energy that it has. por causa da energia que ele tem. So it's an analogy that helps Então, into é uma our analogia que psychology auxilia em to nossa understand psicologia something in the outside. para compreender algo do lado de fora. Es como cuando decimos fluye como el agua y moldea la roca, ¿no? ¿Qué hace el agua? El agua fluye y moldea la roca. Pero ya está. No tiene más nada. Ahora, para nosotros, psicológicamente, esto nos hace entender que el agua es un elemento que fluye, que nos ayuda a ir mejor en la vida, que nos enseña sobre el camino, sobre cómo enfrentar los conflictos. Entonces le ponemos a la divinidad del agua como un ser que nos ayuda a resolver conflictos, a moldear nuestros enemigos, a pasar más allá, a encontrar siempre un camino. ¿Se entiende? Entonces creamos la divinidad del agua para pedirle que nos guíe en el camino, que nos ayude a disolver nuestros conflictos. Y luego le atribuimos esa divinidad a todas las aguas. ¿Se entiende cómo funciona? Es psicología, básicamente. Es la interpretación de las cosas del mundo. Las fuerzas naturales del mundo interpretadas desde la psicología humana. So, for example, when we see the water, Então, por exemplo, and we quando a see gente vê a how the água water flows, e a gente vê and the como a water água flui shapes the e a stones água on the path. molda So we as say, pedras no oh, caminho. The water Então nós flows dizemos, and shapes nossa, the a stones, água goes flui beyond the e stones. molda And that's it. That's e vai the além nature. das That's how it pedras. works, E é and isso, that's it. é a There's natureza. nothing more É assim there. que It's funciona, não existe objective. nada além disso objetivamente Until ali. we start Até to que describe nós psychologically começamos a the aspects descrever of the water. psicologicamente os And we aspectos start da to água. say E the water começamos a flows dizer, and shows us the a água path. flui It e shows us that we nos can mostra o shape any caminho e conflict, mostra que a any gente pode enemy, moldar that we qualquer can conflito, go qualquer beyond, inimigo, que a gente pode ir that we can adiante, move ahead and que nós transform ourselves podemos in nos anything we mover want. adiante, nos transformar no que So you a gente have to deseja. follow the path of the Então water. você tem que encontrar, você tem que seguir And o caminho das with this águas. example, E com they este create the exemplo, divinity, the divine criam of water, a and they divindade, o gave divino da this água. the aspects of E dão flowing a esse and Deus shaping o the enemies aspecto and going de beyond. fluir So we ask e moldar os to this inimigos e divine ir além. to Então, guide us in nós the path pedimos a esse Deus para nos and guiar no shape caminho the conflicts in our life. e moldar as os you see, conflitos na nossa vida. we Então, take como você vê, The real things of the world nós pegamos and by as coisas psychology and reais do interpretation mundo e pela we psicologia e create pela interpretação nós divinity criamos that we divindades then que então name like that nós in the as nature. nomeamos So this is why assim we na project natureza. our own Então é psychological assim que ideas nós in things that projetamos has not the weight for itself. as nossas próprias We ideias psicológicas que não têm how the esse things jeito from por the si mesmo. outside Nós descrevemos como Determine as our coisas lives according do to lado our de fora point of view. determinam a nossa vida a partir do nosso ponto de vista. Por eso, para algunos, Marte va a ser el que nos impulsa a la acción, para otros, Marte va a ser el de la guerra. This is why for some of us, É Mars por will isso be the que para planet that alguns de pushes nós forward, Marte será o and for planeta others, que nos empurra adiante Mars e will por be the outros planet of war. Marte
será o planeta da guerra. Bien. ¿Y dónde se forma todo esto? En la percepción del mundo. ¿Todo eso está dónde? Acá. En nuestro mundo interior. Un mundo interior muy difícil de gestionar, porque es tan grande e infinito que en lugar de nosotros poder controlarle, ese mundo nos controla a nosotros. Y a eso le llamamos el subconsciente, regido por Neptuno. And all these things that E we todas essas create and coisas que that nós we perceive criamos, que from the nós world is here, percebemos do mundo, inside our está head. aqui dentro da nossa cabeça. Is in our mind, our Está na nossa perception of the mente, na reality. nossa percepção da realidade. And it is so E é unlimited, tão so huge, ilimitado, so tão big, enorme, tão that it's grande, kind of impossible to que handle it. é de alguma forma impossível Instead of lidar us com ele. using Então, it, ao invés de nós it kind o of usarmos, use us. ele de alguma And it's forma so parece que big nos usa. E é around tão us, grande em torno de invisible, nós, that we call that invisível, que nós subconscious. chamamos isso de subconsciente. And this is what E Neptune isso é o controls. que Netuno rege. ¿Se acuerdan de este gran concepto que nos rodea y nos envuelve, que nos contiene y no podemos hacer nada por manejarlo, que es tan grande que solo podemos movernos en él, no podemos contenerlo? Neptuno le pone forma a eso. Océano. El océano de nuestra conciencia, donde solo puedo navegar, pero no puedo hacer nada más. No puedo contener la fuerza del océano. Igual que la conciencia no puede controlar al subconsciente, solo puede aprender a nadar en él. Remember this huge aspect esse aspecto being gigante invisible holds us, que control sendo us. invisível nos sustém, nos controla. The huge aspect of the subconscious Esse é o that aspecto Neptune imenso do gives the shape of an subconsciente. ocean. O An ocean is Netuno impossible to dá handle. a forma It's de so um oceano. E um huge that you oceano é cannot impossível control it. de manejar. Ele é tão enorme que você não pode So controlá-lo. the only thing that you can do in Então the a única ocean coisa is que to learn você how pode to fazer no swim. oceano é aprender a And como that's nadar. what the conscious E have é to isso do que a inside the consciência subconscious. precisa You fazer cannot dentro control do the subconsciente. subconscious. Você You não can pode only controlar o learn how to subconsciente. swim, Você pode how apenas to aprender como dive nadar, in the como subconscious. mergulhar no subconsciente. ¿Y dónde se queda todo este subconsciente? En el registro energético de nuestro cuerpo. ¿Dónde está el registro energético? En las cosas que hacemos, que movilizamos, que se mueven en nosotros. Eso se llama emoción. And where is all this subconscious E onde controlling está us? todo esse Well, subconsciente que through nos everything that we controla? do, every Bom, action, através de todas as everything coisas that que we nós fazemos, todas experience, as ações, todas that as is coisas que a recorded gente in the memory experiencia, of que our está, body. And where's the memory in está everything that registrado we na move, memória do that we nosso do? corpo. E onde está essa memória? Em tudo que a gente move, em tudo que a gente faz. Nas emoções. And that movement, that action is called Esses movimentos, essa ação se chama emoções. Emovere. Hoy describí en el blog que la emoción es el punto intermedio entre lo externo y lo interno, entre el consciente y el subconsciente. La emoción es lo único que puede atravesar entre el mundo interno y salirse al mundo externo. Es decir, puedo soñar con una emoción y proyectarla en mi vida diaria. Es lo único que puedo sacar de adentro y manifestarlo afuera. Y a su vez, una emoción es lo único que puede producirse afuera y que modifica el interno. Todo lo demás no puede. Nada que esté realmente afuera
puede modificar o pasar exactamente igual a mi mundo interno. Tiene que pasar por un montón de procesos para poder asimilarse dentro. La emoción es lo único que se puede sentir igual afuera que adentro, en el consciente o en el subconsciente. So I wrote today in the blog Então eu that escrevi hoje no blog emotion is que as basically the only emoções thing são that you, basicamente as únicas without the need coisas of que modifying nós, it, sem you can feel it precisar within de and the outside. modificar, a gente Emotion is like the pode bridge sentir that dentro e connects fora. exactly É the como se same fosse a ponte the que conecta subconscious within exatamente and the o conscious outside. subconsciente You dentro can com a create an consciência emotion fora. in your Você brain pode criar inside, uma and it emoção can no seu modify the outside. cérebro dentro And e also isso modifica o something that in the externo. E outside can também algo modify do some externo. emotion created in the outside Uma can emoção criada no can externo control the pode inside. controlar o que So está the emotion dentro. is the Então a only emoção é, aspect é o that único doesn't need aspecto que a não modification in order precisa de to uma be modificação inside ourselves. para estar dentro de Emotion nós. A is the emoção same outside or inside. é a You can feel mesma it dentro exactly the ou same. fora. Você consegue senti-la exatamente da mesma maneira. El mundo interno, entonces, a ver, Neptuno habla entonces del subconsciente. Y el único momento en que podemos conectarnos con el subconsciente es cuando dormimos. Por lo general, ¿sí? Cuando dormimos tenemos más contacto con el subconsciente. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que está en el subconsciente, que es todo eso que nos rodea y no podemos gestionar, se recibe a través de los 5 sentidos al mismo tiempo. No se puede tomar como algo concreto, solo se puede percibir. Y esto es que durante todo el... esto es que durante todos los días el cuerpo físico está capturando información todo el tiempo, capta información, constantemente está absorbiendo información. Y durante la noche tiene que asimilar esa información y regenerarse de nuevo con esta nueva información. ¿Sí? Entonces, a través de los 5 sentidos, el cuerpo absorbe todos los datos que se registran en el subconsciente. Y es el subconsciente el que entrelaza los datos para generar información. So basically, Neptune is the subconscious. Então, basicamente, Netuno é o subconsciente. E esse subconsciente can be created only pode through ser the feelings, the criado sensations. apenas através das Why is that? sensações, Because the dos whole 5 things that sentidos. are Por around quê? us, Porque todas as that coisas que estão controls us, ao can be redor de only nós, que nos perceived by the controlam, 5 senses. apenas And podem these ser 5 percebidas senses pelos 5 are the ones sentidos. E os 5 are sentidos são received, aqueles que, that receives the information, that que decodes the recebem as information informações, que to decodificam as be informações processed in the body. So para serem when you processadas go no to corpo. sleep, Então, is quando the- você when vai you para are awake, dormir, you receive quando você that and that está and that. When acordado, you go você to recebe sleep, todas essas you informações o just, tempo inteiro. Quando você vai dormir, when you go to sleep, you are processing that você está information. processando essa You are just informação. absorbing Você that está and trying to absorvendo put all the isso information e tentando together. colocar todas So the essas cells informações regenerate juntas. with Então, the as new células se data, regeneram so com it can use it uma nova informação in para que elas another day. possam utilizá-la num novo dia. Ok. Es decir que en los sueños, en el momento del sueño, en el proceso onírico, es el momento en que tenemos contacto directo con el subconsciente, con toda esa información que el cerebro está absorbiendo. So, during the Então, dreaming durante process, the oniric o processo moment, do sonho, o is the processo only onírico, moment
É o when único we momento em que directly nós diretamente temos have contato contact with the subconscious. com o subconsciente. ¿Y qué sucede? En el subconsciente, recuerden, no hay una lógica física externa. No hay lógica física externa. En el subconsciente, todo está mezclado, sin tiempo ni espacio. Es decir, que en el subconsciente se genera algo surreal. Surreal. El surrealismo es aquello que está por encima de la realidad, que se sale de la realidad, afuera. Eso es surreal. ¿Sí? Y como no tiene estructura, se sale fuera de la caja, es abstracto. Hemos hablado del abstractismo. Entonces es abstractismo surrealista. ¿Sí? Porque se sale de la estructura de la física y está por encima de esa realidad física. Abstractismo surrealista. Es decir, que en los sueños es el único momento en que sin leyes físicas puedo tener contacto con la información neptuniana, donde están todos los datos. So, it's during the dreams when Então, é all this durante data os is sonhos mixed. que todas And in this essas moment, informações All estão this information misturadas. E nesse momento, toda under essa the informação aspect está of sob o aspecto this aspect is under Neptune, under the esse aspecto subconscious. está So all sob this Netuno, sob o information, inconsciente, all this o information subconsciente. that Então toda esta that we informação absorb during the day, que nós they have absorvemos no durante o dia, rules. They are eles free. não They têm, go elas não têm regra, all eles around. estão livres e So vão no por todos os time, lados, no sem space, tempo, sem no physical espaço, rules. sem And leis this is why all this data físicas. starts to E é por mix. isso que toda essa informação This começa a means se that misturar. In the Isso subconscious, significa there que are no no laws for subconsciente time, não no existem space. And this leis is de tempo e because, and espaço. this is the reason why we E call essa this é a razão pela qual nós chamamos surrealism. isso de surrealismo. Because surrealism is Porque su, which is surrealismo above é reality. su, que está acima, e And realidade. also, it's Então, o outside the surrealismo structures está of acima da reality. realidade. Because Está this is fora outside das the estruturas structures da of realidade. reality, we call it abstracto. E porque está fora So, da the estrutura da realidade, nós abstraction chamamos de abstrato. And surrealistic Então, abstraction, é surrealistic abstraction. um surrealismo abstrato. This is the two terms to describe this Estes são os subconscious. dois termos para descrever o subconsciente. Este concepto del abstractismo surrealista es lo que nos permitió a nosotros, a los humanos, tener contacto con el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no está basado en las leyes de la física. Entonces, gracias a los sueños, empezamos a tener contacto con lo divino. ¿Sí? Habla de lo divino. Eso es lo que está describiendo ¿qué es lo que dije? Se me fue. ¿Qué fue lo último que dije? Gracias.
gracias a los sueños podemos tener contacto con lo divino. Entonces podemos entender la esencia de las cosas. So it's because of the dreams that Então é we por causa can dos have sonhos que contact nós with the podemos divine, ter with the contato spiritual com o world. divino, com o mundo Because the spiritual espiritual. world is Porque not o mundo ruled by the espiritual não law está of governado physics. pelas leis So this is why we físicas. can relate with Então the é por isso que divinity nós through the podemos dreams. relacionar ele com ¿Y o qué divino hacemos a través através de dos los sueños? sonhos. E o que nós Despertamos fazemos nuevos através dos datos, sonhos? información que está fuera de lo físico, del mundo que vemos, con lo cual nos genera ideas, invención, inteligencia. Nos permite ver soluciones que no podíamos ver en la vida real y nos permite imaginar opciones. ¿Sí? So, the subconscious is the Então, one o that allows us to subconsciente see é aquele other que nos options, permite to have ver outras intelligence, opções, ter imagination, inteligência, to ter connect with imaginação, something without limits. conectar com algo So que that's what é makes sem us limite. be what we are. Então, isso é o que nos Esto es lo faz que nos hace ser ser o lo que nós somos, humanos. El humano es inteligente gracias al abstractismo de su mente, a tener contacto espiritual con este plano. Y acá creo que voy a decir algo que no sé cómo decirlo, en realidad. No sé, no porque sea malo ni nada, sino porque no sé cómo ponerlo en palabras, en realidad. I want to say something that I don't know how to put in words, really. Eu quero dizer algo que eu ainda não sei exatamente como colocar em palavras. Not because it's Não bad, but porque because seja ruim, mas I don't know how porque to call it. eu ainda não sei como denominá-lo. Básicamente el mundo espiritual, todo el mundo espiritual, es el aspecto abstracto de nuestra percepción de las cosas físicas. Es decir, los sentidos perciben cosas y nuestro cerebro, al interpretarlo, crea imágenes abstractas que nos conectan con lo sutil del subconsciente que llamamos espiritual. Tengan esa frase. So, to understand this, então, para entender isso, what we call spirituality o que or nós chamamos de spiritual espiritualidade is the ou espiritual abstraction, é a abstração. is the abstraction of what the reality gives us. A abstração do que a realidade nos dá. In such a way, de tal forma our body que is absorbing information de from tal the forma environment nosso corpo constantly, está and our brain tries absorvendo to informação understand it, mixing that in the do subconscious. meio ambiente em tudo, e o nosso cérebro está tentando So this organizar essa informação, misturando ela com o que está no subconsciente. Então essa abstração surrealista que nós percebemos como uma conexão com a espiritualidade é esse processo de compreender as coisas a partir de um outro olhar. Por esto, cuando se utilizan alucinógenos, mucha gente despierta su conciencia, porque puede descubrir el aspecto espiritual de sí mismo. This is why some people, when they do, when they take drugs that makes hallucinations, alucinógenas, many people can connect with the muitas spiritual pessoas world podem because conectar com o mundo espiritual. by abstraction they are able Porque por to abstração connect with this elas são capazes de conectar com essa environment of the subconscious. com esse ambiente do subconsciente. Lo cual podría decir, o podríamos tratar de entender, de que todo el mundo espiritual al que nos referimos no es real, sino que es un abstractismo. So, somehow we can say de alguma forma nós podemos dizer that que everything that we know from the spiritual world do is not mundo something espiritual real. Não é algo real. It's something that is abstract. É algo que é abstrato. Y por esto, la espiritualidad es muy propia y de cada uno.
Porque la espiritualidad es la capacidad de interpretación de uno mismo de la esencia de su propia existencia. Because spirituality is basically Por isso, a espiritualidade é basicamente the interpretation a that each interpretação one of us que cada um has. de nós tem, Each one of us has about its own perception sobre of as its suas own próprias percepções, existence. sobre a sua própria existência. So each one of us has a Então, different cada um de nós spirituality. tem uma espiritualidade diferente. ¿Sí? Y a partir de aquí, cualquier cosa que podamos decir del mundo espiritual es eso, es una percepción personal. And from now on, whatever we can E a say partir daqui, tudo of que a the gente spiritual possa world dizer do mundo is just espiritual that, a perception é apenas isso, uma of my own percepção self. do meu próprio ser. Por esto mismo, esto es lo que nos enseña el amor incondicional. This is what Por isso unconditional love mesmo, is isso é teaching o us. que o amor incondicional nos ensina. De que nadie está equivocado. Porque cada uno tiene una propia forma de interpretar la existencia. Y yo no puedo juzgar la forma en que el otro percibe la existencia. This is what unconditional love is teaching us. Isso é o que o amor incondicional está That nos each ensinando. one Que cada um has its own way to perceive tem a existence. sua própria forma de perceber a existência. And this is why E é por isso que we cannot nós não podemos judge the way julgar in a which maneira others pela perceive qual os outros percebem that reality. a sua realidade. Podemos explicar cosas, pero lo que yo les explico a ustedes es lo que yo en mi subconsciente puedo conectar sobre la existencia. Lo cual no significa que sea lo que vuestro subconsciente puede interpretar de la existencia. So what I am saying right now Então, o que eu estou dizendo agora is that all the information that I am giving todas as informações que estou comes dando from vêm my own da minha própria of my interpretação subconscious. do meu subconsciente. But it's mine. Mas é meu. But maybe yours is different. Mas talvez o And seu you will seja have another diferente. way E você vai ter to uma outra maneira perceive that de perceber isso, information perceber essa informação from your own subconscious. desde o seu próprio subconsciente. El subconsciente, entonces, Os- es el filtro de interpretación de la espiritualidad. The subconscious O subconsciente, então, é o filtro de The subconscious interpretação. is the filter of interpretation of Da spirituality. espiritualidade. ¿Mm?
Entonces, ¿qué sucede? La razón por la cual compartimos, hablamos, aprendemos, estudiamos, leemos, formamos parte de culturas, es para ampliar nuestra capacidad y señal de entender la existencia. So the reason why Então, o motivo pelo qual nós compartilhamos, nós falamos, nós aprendemos, nós estudamos, nós participamos de culturas, é apenas para abrir, to make our perception of the reality much more wider. Para fazer a nossa percepção da realidade muito maior, muito mais vasta. Con lo cual, Neptuno lo que nos invita es a que tengamos dos ojos bien abiertos. Un ojo mirando hacia afuera, aprendiendo del mundo, y un ojo mirando hacia adentro, aprendiendo de nuestra propia forma de ver el mundo. So, Neptune is saying to então, us, Netuno está dizendo para nós, nós temos que ter nossos dois olhos bem abertos. Olho olhando para fora para entender o mundo e o outro olhando para dentro para tentar entender a nossa forma de entender o mundo. Maravilhoso. Entonces, el subconsciente es tan libre que no puedo controlarlo. Y como el humano biológicamente está diseñado para controlar su vida, por naturaleza tiene miedo de ver hacia adentro, porque hacia adentro es tan grande la libertad que existe en el subconsciente que prefiere no enfrentarse a eso, no cerrar los ojos y no hacerse cargo de esa parte. So, usually humans, então, normalmente os humanos, we are afraid nós of the temos medo do because it's so subconsciente free. porque ele é tão libertário, ele é tão livre. We are so so the subconscious is so free O subconsciente é tão livre que nós não podemos face it. It's so encará-lo. difficult É to tão, face é tão difícil encará-lo. It's so free, so wide that livre, tão we can selvagem que nós não and our podemos biology, our bodies were lidar com isso. designed Por to control biologia, os life. nossos corpos foram desenhados So para controlar we a cannot vida. handle something that Então is nós não podemos impossible to lidar com control. uma coisa que é That's impossível de why most controlar. of us É por isso que a maior humans, parte de nós humanos cannot face. nós não podemos We are enfrentar, afraid nós temos of medo facing the de subconscious. enfrentar o nosso subconsciente. Entonces, esto de que estamos siempre mirando hacia afuera por miedo a mirar hacia adentro es justamente por miedo a perder el control. Por eso uno de los pasos importantes del camino espiritual
regido por Neptuno es aprender a perder el control. A que está bien no tener el control. So one of the things that makes Então, uma us das be coisas so que afraid of nos the fazem ter subconscious tanto is medo that do subconsciente we are afraid of losing é que control. nós temos And one medo of de the perder o teachings controle. that the E uma energy of Neptune has for us dos is that ensinamentos da it's energia okay de to lose the Netuno control. é que tá That tudo we bem em can perder o controle, swim. que nós podemos Que nadar, podemos nadar. que podemos nadar, Que podemos dejarnos flotar. ¿Sí? Que cuando queremos sostener el agua, se nos escapa. No podemos agarrar el agua y apretar el agua. La analogía es que el agua no se puede tener en las manos, pero sí uno puede aprender a nadar y flotar en el agua. Se puede dejar contener por el agua, confiar en el agua, en lugar de querer tenerla entre las manos. So the analogy to understand this is that então a analogia para compreender isso é que the analogy to understand this is that you cannot hold the water você não in pode between your segurar a hands. água You entre cannot suas hug mãos, você não pode the water. You cannot hold it. você não pode Because it segurá-la, escapes. você não pode abraçar But you ela, can learn how to porque ela float escapa, in the mas water. você pode aprender You a can learn flutuar how na to água, você be pode whole aprender in the como water. ser segurado, como ser That's the analogy to mantido na água. understand Então essa é uma analogia para compreender this energy. essa energia netuniana. ¿Y cómo lo hacemos más humano? No tener miedo ni vergüenza de llorar. Permitirse llorar, permitirse expresar lo que está dentro del subconsciente. No creer que por no llorar estoy bien. Hay que dejar ir, soltar, que las aguas caigan de los ojos, que fluya. And how can we put it in a very como nós human way? podemos fazer isso That we have to allow colocar isso de uma ourselves to maneira cry. muito humana. Nós temos que To nos let the permitir subconscious chorar. go out, to express Permitir it que in o the outer world. subconsciente se coloque To let it para all fora, go. expressar isso To allow yourself to no mundo de express fora, your emotions. expressar Not isso, to hold it, thinking te that permitir expressar if as you suas hold it, emoções you e don't não cry, you are segurar in e balance and it's achar all que okay. se você estiver have segurando o to seu learn choro, você to está em cry. equilíbrio, que está tudo bem. Você tem que aprender We a all chorar. have to. Nós todos temos que aprender a chorar. Y entender también que por más espirituales que nos creamos, o por más evolucionados que nos creamos, o por más que, digamos, esto ya lo resolví, ya es un karma pasado, esa información está dentro de mí. Y está bien si tengo que llorar otra vez. No está mal si tengo que sentir esta emoción. No estoy jugando una competencia de ver quién está más en eje. And also, if some people believe, E também se I don't know, algumas we are pessoas acreditam spiritual, evolved que nós beings, that somos we have seres already done espirituais e all the muito things that we have to desenvolvidos e que do, nós já and we fizemos have todas as faced coisas que a everything, gente and I have precisava healed fazer all my e a gente history. já encarou tudo e já sentiu toda a sua própria If história. you need to cry Se again você for precisa things chorar that de you novo thought a you have, respeito de coisas que healed, você achava que it's estava okay. curado, tá tudo bem. it doesn't matter. Não importa. Because we are not running Porque nós não to estamos see who is the em best uma one, and corrida who is much more para in the dizer center, quem and not é o affected by melhor e emotions. quem está mais no centro e não está sendo afetado pelas emoções. Hasta que no aprendemos a nadar en las aguas, Até que a gente não aprenda a nadar nessas águas. tenemos que seguir haciendo que las aguas se muevan. Temos que seguir fazendo com que as águas se movam. No aprendemos a nadar Pues mirando creo. el mar. Hay que mojarse. Until we don't know how to swim, Até que a gente não saiba como we are not going nadar, to be able nós não vamos ser capazes to stop feeling that. de parar de sentir isso. So, basically,
Então, basicamente, you don't learn to swim, você não aprende a nadar watching the sea. Observando o mar. You have to get wet. Você precisa se molhar. Bien. La vibración del día de hoy es Da. A vibração do The dia de vibration hoje for é today Da. is Da. La afirmación es yo soy equilibrio consciente. The statement for A today is afirmação para I am hoje é eu conscious sou balance. o equilíbrio consciente. El código del día es Sur. El aspecto negativo del campo electromagnético es el núcleo astral. De un núcleo astral es lo que llamamos Sur. Es la dirección de descarga de la tensión del norte. Norte y sur conforman un campo toroidal que se retroalimenta. En tanto el polo norte expande energía, el sur la devuelve a su centro, a la vez que se unen en el ecuador externo de la esfera, ambos creando la red electromagnética que protege una esfera de los vientos solares. Se relaciona al pasado, la dirección de la que venimos. The code for today Código do is dia é o south. sul. O The negative aspecto aspect of negativo the do campo eletromagnético electromagnetical de field núcleo of an astral astral nucleus é o que chamamos de sul. is what we call south. E é a direção da descarga da And it's tensão do the norte. discharge direction of the north tension. North and Norte e south sul constitute a conformam um campo toroidal que se field that fits retroalimenta. back itself. The North Pole expands O energy. polo The norte South Pole expande goes energia e back o polo to its sul center. a devolve ao seu And at the centro. same time, E they ao mesmo tempo, unite in the elas se external unem equator no of the sphere, equador externo da both esfera, creating an ambos electromagnetic criando uma rede web eletromagnética que protege that protects uma the esfera sphere dos from seus solar ventos winds. solares, dos ventos solares. It is related Se with the relaciona ao past, passado the da direction direção where que we nós came viemos. from. Vamos a la alineación. Let's go to alignment. Vamos ao alinhamento. É só levantar ela um pouquinho que eles vão conseguir ver. Ali. Tá virando com a cara pro outro lado.
Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos, concentramos en la respiración. Sit comfortable. Sinta-se confortavelmente. Close your eyes. Feche os seus olhos. And concentrate on your breathing. E se concentre em sua respiração. Tomo conciencia del entorno en que me encuentro. Tomo consciência. Inspirando profundamente. Reconozco la habitación, la casa, el pueblo, ciudad, el país, el continente y el mundo en que me encuentro. Take a deep breath. Respire And start to think and profundamente. become aware of the environment E you comece find a yourself se in. conscientizar do lugar onde você está. The room, A the sala, house, a casa, the city, the village, a cidade, o estado, the country, o país, the continent, o continente and the world. e o mundo inteiro. Inspiro profundo y tomo Respire conciencia profundo. de la habitación, convirtiéndome en la habitación. Inspiro profundo. I take a deep breath, becoming myself the room where I find myself in. Inspiro profundo, convirtiéndome en la casa en la que me encuentro. Take a deep breath as I become the house where I find myself in. Inspiro profundo, convirtiéndome en la ciudad en la que me encuentro. Take a deep breath as I become the city where I find myself in. Respire profundamente e vá se tornando o lugar onde você está, a casa em que você está, a cidade em que você está. Inspiro profundo, expandiéndome y convirtiéndome en el país en que me encuentro. Take a deep breath, Inspire expanding profundamente yourself and becoming the country e me tornando o you find país yourself in. em que eu me encontro. Inspiro profundo, Inspire profundamente, convirtiéndome convertendo-me en el continente en que me encuentro. no continente em que eu me Take a encontro. deep breath, expanding and becoming the continent where I find myself in.
Inspiro profundo y me convierto en el mundo en que me encuentro. I take a deep breath Inspiro profundamente. and I become the world E eu me where I torno find myself in. mundo onde eu estou. Yo soy la tierra. Eu sou a I terra. am the earth. Y observo delante de mí la luz de mi estrella, el sol. And I see in front of me E eu vejo em the minha light of my frente star. a luz da minha sun. estrela, o sol. A mi alrededor siento la luna girar. La observo. Around me, I can Ao feel, meu redor eu posso perceive the moon spinning. sentir e ver a lua girando. Enfrente puedo ver a Venus y Mercurio. Y hacia un lado, a lo lejos, Marte. In front of me, I De can frente see a mim eu posso ver Venus Vênus and Mercury, e Mercúrio. and on one side, Em a bit lado farther, Mars. mais longe, Marte. Inspiro profundo Respiro profundo. y contemplo más a lo lejos, viendo a Júpiter y Saturno. Take a deep breath Inspire and profundamente. watch farther E veja mais longe where you ainda, find onde você Jupiter pode and encontrar Saturn. Júpiter e Saturno. Y detrás, hacia los confines del espacio, Urano y Neptuno, con un pequeño brillo a lo lejos, Plutón. And farther, E ainda mais distante, in the deep space, no espaço I can profundo, see Uranus eu posso ver Urano and Neptune, e Netuno, with a tiny light e uma way pequenina behind luz muito atrás, Pluto. Plutão. Inspiro profundo y reconozco todo el sistema solar en que me encuentro. Take a deep breath. Inspiro And profundamente, recognize reconheço todo o sistema solar, the entire solar system todo o sistema I find solar myself in. em que eu estou. Observo Neptuno con su color turquesa. I observe Neptune Observo Netuno with its color turquoise. com a sua cor turquesa. Le reconozco como el límite que sostiene todo lo que existe en mí. Es el espacio que me contiene, el subconsciente, y yo soy, en su centro, la semilla del consciente. I comprehend Eu that compreendo Neptune que Netuno is the limit of my space, é o limite do meu espaço, is the sphere that surrounds me, é a esfera que está that holds all my em existence. a
em volta de mim, que sustém toda a minha is my existência. subconscious. É o meu subconsciente. And I am in the center, E eu sou no the centro, tiny seed of the conscious. a pequena semente de consciência. Reconozco este subconsciente como el gran océano que contiene la gota de agua que yo soy. Reconozco a este gran subconsciente como todo el terreno desconocido que contiene la semilla que espera nacer. I recognize this Eu reconheço subconscious esse subconsciente as the entire ocean como that todo o holds me, oceano que sustenta a mim, a tiny water drop. uma pequena gota de água. I recognize this subconscious Eu reconheço o subconsciente as the biggest land como a maior yet to know terra ainda that holds the desconhecida, seed that I am que mantém a waiting semente do to que grow. eu sou, esperando para crescer. El subconsciente me sostiene, me nutre, es el que me da la energía para florecer. The subconscious O is the space subconsciente that holds me, é that esse nourish espaço me. que me mantém, me sustém, me nutre, that gives me the energy que me dá a energia to blossom. para florescer. Y mi conciencia solo puede encender su luz divina nutriéndose del subconsciente. And the seed of my conscious E can a only semente da minha activate consciência só pode its ser divine ativada, light, ativar a sua luz divina, being nourished sendo nutrida by this subconscious. por esse subconsciente. Con mis manos extiendo hacia el As minhas infinito, mãos estendo tomando a até o infinito, Neptuno entre mis manos y trayéndola hacia mi tercer ojo. I extend my arms, catching Neptune with my hands Eu estendo os meus braços, and pegando bringing it Netuno com as minhas mãos into e my third trazendo eye. até o meu terceiro olho. Siento este planeta girar dentro de mí, convirtiéndose en la puerta entre mi visión exterior y mi visión interior. I perceive this planet Eu spinning percebo esse inside planeta of my head, girando dentro da minha cabeça. watching it as the door Eu percebo between como my a outer porta vision and my entre inner a minha vision. visão exterior e a minha visão interior. Reconozco a este mundo dentro de mí, convirtiéndose en el nutriente
de mi conciencia divina. I recognize this world inside of me, dentro de mim, becoming the one that nourishes tornando my aquele divine que consciousness. a minha consciência divina. Y entre su eje norte y sur, equilibra mi visión exterior y mi visión interior. And by its pole, north and south, it balances Equilibra my outer vision with my minha inner visão vision. exterior com a minha visão interior. Inspiro profundo y activo esta visión con mi sonido. E ativa essa visão com o som. I take a deep breath and activate this vision with my sound. Yo soy equilibrio consciente. I am conscious balance. Yo soy equilibrio consciente. I am conscious balance. Yo soy equilibrio consciente. I am conscious balance. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia por todo mi cuerpo, desde mis ojos, acariciando todo mi cuerpo, estirando y bostezando. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. From my eyes, I start to bring this consciousness all around the body, caressing it, stretching it, and yawning. And each one at its own time, come back here and now. Cada seu tempo. Retorna aqui agora. Recuerden
que la tarea para que aquellos que quieran hacerla, para alinearlo en el cuerpo físico, está escrita al final del blog, ¿sí? Está metida en el texto. El Soy dice la tarea, así que si cuando quieran hacerlo, en el blog. Remember that the task, Lembre-se if que you a want to do tarefa, it, se você quer is realizá-la, in the blog, written está no blog, inside the blog. escrita dentro do blog, When the am dentro do says texto. the task is, Quando so you o have eu to sou read it. diz a tarefa é, então você tem que ler. Y recuerden que mañana a las 4 de la tarde, hora de España, ¿sí? Hora española, 4 de la tarde, hora española, estaré anunciando nuestro encuentro del año 2022, a un año exacto del cierre del Camino Yo Soy. Así que los invito a ver el video para informarse de cómo ser parte. And remember that tomorrow Lembre-se que amanhã, at 4 p.m. às Spain 4 da time, tarde, no horário da Espanha, I will be eu doing vou a fazer transmission uma from transmissão here, daqui, explaining everything explicando that tudo o que passou, that will happen que vai in 1 year, acontecer daqui a um ano, in February 22nd, em fevereiro de 2022. 2022. So we Em have 1 22 de year to fevereiro de prepare to 2022, então know nós temos how we can be um ano part para of it. nos preparar, para saber como a gente pode So participar I disso. invite you all to Então eu convido todos watch it. vocês para assistir. Gracias a todos por estar aquí como siempre y nos vemos mañana a las 4 de la tarde y a la misma hora como siempre para la alineación. Thank you everybody for being here as Gratidão always. a todos por And estar aqui, como sempre. see you tomorrow at E 4 vejo vocês amanhã, Spain time às and 4 then do at the horário same time da as Espanha. always E for the no alignment. mesmo horário sempre, para o alinhamento. Bye, adiós. Até, adeus.